Glória a Deus. Quantos estão felizes de estar aqui nessa manhã? Diga amém. Muitas pessoas faltaram hoje, né? Feriado. As pessoas aproveitam para viajar. O tema da palavra é céu e inferno, mito ou realidade. Hoje nós vamos falar do céu. É uma pena que tenha poucas pessoas, né? Porque no melhor momento as pessoas não vêm no culto. Mas eu entendo, muitos acabam pegando a oportunidade para viajar. Eu quero falar nessa manhã do céu. E eu sei que há muitos mistérios que envolvem o céu. Porque a Bíblia não é muito clara a respeito do céu. Como também não é tão clara a respeito do inferno. Mas algumas coisas, algumas pistas nós temos a respeito do céu. A Bíblia fala sobre isso. Não claramente, porque nós só teremos a realidade quando chegarmos lá. Quem pode dizer amém? O céu não é uma questão de para onde nós vamos. É uma questão de para onde Deus vem. Porque o céu hoje, ele já habita em nós através do Espírito Santo. O céu ele já está em nós através do Espírito Santo. Eu não estou falando que o céu é aqui, nem que o céu está dentro de nós. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é o Espírito Santo que veio do céu, que veio sobre a igreja. O céu é um lugar, não tenha dúvida disso. E nós vamos falar disso hoje. Mas a Bíblia dá algumas pistas a respeito do céu. A Bíblia fala que no céu tem uma árvore da vida, assim como também teve uma árvore da vida na terra. A Bíblia fala que no céu tem o jardim do Éden, assim como teve um jardim do Éden aqui. A Bíblia fala que no céu tem o Monte Sião, assim como tem o Monte Sião lá em Jerusalém. A Bíblia fala de uma cidade chamada Nova Jerusalém, assim como aqui na terra também tem a Jerusalém da terra. A Bíblia diz que assim como existe a Jerusalém terrena, também existe a Jerusalém celestial. Então nós podemos concluir que o céu, o lugar para onde nós vamos, é uma cidade. É uma cidade que Deus preparou para nós. Mas quando nós falamos de céu, nós entendemos o lugar para onde nós vamos morar por toda a eternidade. Talvez essa definição não seja a melhor definição, porque a Bíblia diz que o lugar onde nós vamos morar por toda a eternidade vai ser na Nova Jerusalém que desce do céu. Então nós vamos subir por um pouco de tempo e habitar numa região que nós não sabemos onde é. A Bíblia só diz que é para cima, mas nós vamos ficar um tempo naquela região até que todos sejam glorificados e venham viver na cidade que desce do céu, a Nova Jerusalém. Essa Nova Jerusalém é uma cidade que desce do céu para a terra, para uma terra já transformada, que vai ser o lugar da nossa morada eterna. A Bíblia fala, ou dá a entender, não é que a Bíblia diz, mas a Bíblia dá a entender que existem 3 céus. Por que a Bíblia dá a entender que existem 3 céus? Porque Paulo disse que ele foi levado ao 3º céu. Se ele foi levado ao 3º céu, significa que existe o 2º e o 1º. Caso contrário, não seria o 3º céu. Então, quando Paulo foi levado no 3º céu, nós deduzimos que existem outros 2 céus. Mas nós precisamos definir o que é isso. O 1º céu é o firmamento, o cosmos, é esse céu que nós conseguimos enxergar. O céu azul. O 2º céu é provavelmente o lugar onde existe a região onde acontece a batalha espiritual. Quando nós oramos, uma batalha espiritual acontece e provavelmente essa batalha espiritual acontece nessa região do 2º céu. Pastor, você está certo disso? A Bíblia não é clara em relação a isso. Amém, meus irmãos? E existe também o 3º céu, que é o lugar da habitação de Deus. Pastor, mas é certeza que o 3º céu é o lugar da habitação de Deus? Você está certo disso? Disso eu estou certo, porque a Bíblia fala sobre isso. Aqui em 2 Coríntios capítulo 12, vamos ler o versículo 1. 2 Coríntios capítulo 12, verso 1, até o versículo 4. Diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém,
passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Isso aqui é Paulo falando, ok? Mas Paulo, ele está falando na terceira pessoa, mas era ele mesmo que tinha ido ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Então Paulo teve um arrebatamento de sentidos, e ele esteve no terceiro céu. Eu sei que muita gente fala, ninguém foi lá no céu para contar se é real ou não. Paulo foi. Jesus também foi. E voltou. Agora, em que circunstância Paulo foi, nem ele sabe. Se foi um arrebatamento do espírito dele, ou se ele foi no corpo dele. Mas o fato é que ele esteve lá. Olha o verso 3. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Ou seja, o terceiro céu é o paraíso. A nova Jerusalém é o paraíso. Ok? E ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então Paulo não conseguiu comunicar com palavras normais, nas línguas conhecidas, aquilo que ele viu no céu. As palavras que nós temos, elas não foram capazes de trazer uma revelação daquilo que é o céu. Ou seja, o céu ele é incompreensível para nós, dentro daquilo que nós conhecemos. Porque qualquer coisa que nós tentamos conhecer hoje, ele tem que ser conhecido através de associações. Então quando você pensa no céu, talvez muitos aqui pensam num lugar que tem nuvens, né? Que os anjos ficam ali pulando as pessoas. Outros pensam num grande jardim, com bonitos rios, mares, porque nós temos que associar o céu com alguma coisa que nós conhecemos. Mas quando Paulo veio, ele falou, olha, eu não consigo explicar como é o céu. Eu não tenho palavras para dizer como é o céu. Porque a Bíblia diz que hoje nós vemos através de espelhos, como se fosse através de sombras, mas um dia nós veremos como realmente é. Então é impossível sabermos ou termos a revelação daquilo que o céu é, mas eu posso garantir para você, é muito melhor do que o melhor lugar que existe na terra e no universo. Isso eu posso concluir, porque meu irmão, quem criou todas as coisas bonitas que há na terra foi Deus. Não tem como Deus viver num lugar e morar num lugar ou nos levar para a eternidade, para um lugar que vai ser inferior à própria terra. Tudo que é visível é algo passageiro. Tudo que nós aqui humanos podemos ver é passageiro. Mas o céu será eterno para nós. E lá vai ser um lugar muito bonito. Muito bonito. Vai ser um lugar que o próprio Paulo diz que com palavras ele não conseguia nem falar, nem explicar. Então está fora da nossa compreensão. Mas aqui Paulo diz que subiu ao terceiro céu, que se chamava paraíso. Então o céu, o terceiro céu, é o paraíso. É o lugar da nossa morada eterna, é para lá que nós vamos. Aqueles que aceitaram a Jesus. Agora eu te digo, o céu, as pessoas que vão para o céu, elas não vão de forma automática. Morreu e descansou. Não é isso que a Bíblia indica. Não é isso que a Bíblia diz. A pessoa morreu e descansou. Para com isso. Talvez se a pessoa era crente, tudo bem. Se ela acreditava na salvação em Cristo, sim, descansou. Verdade. Porque a Bíblia diz que as pessoas que estão lá, elas descansam. Não no sentido de que elas não fazem nada, mas no sentido de que elas descansam das suas obras, daquilo de ruim que aconteceu aqui na terra. Porém, o céu não é algo automático. É necessário a pessoa aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Aí, nesse caso, ela morreu e vai para o céu. Mas não é assim. A gente vê muitas pessoas, especialmente artistas, cantores, né, quando alguém morre fazendo homenagem, falando que ela está no céu, e não sei o que tem, mas isso não é bem assim. O céu é para quem é santo. O céu é para quem aceitou a justiça de Deus. O céu é para quem recebeu o Evangelho e aceitou. O céu é para quem tem o Espírito Santo dentro dele. O céu não é para qualquer pessoa.
O céu não é para o bonzinho, para a pessoa que faz boas obras. O céu não é para essas pessoas. O céu é para quem nasceu de novo. É para quem tem a natureza de Deus. Se você não tem a natureza do céu, você não vai entrar no céu. E ter a natureza do céu é ter a natureza de Deus. E ter a natureza de Deus é ter o Espírito Santo de Deus morando em você. Mas a Bíblia sempre fala que venha o teu reino. Então o céu é mais uma questão daquilo que vem do que daquilo que vai. Porque na verdade, no final das contas, o reino de Deus vem. Por quê, pastor? Porque quando nós olhamos para a Bíblia, você vê Deus sempre vindo atrás do homem. Não é o homem indo atrás de Deus, não. Não. É Deus vindo atrás do homem e querendo morar com o homem. Não, pastor, não é verdade isso. É nós que temos que ir até Deus. É verdade. Nós temos que tomar um passo, sim, em direção a Deus. Porém, Ele deu um passo primeiro em direção a nós. Porque a Bíblia diz que foi Deus que nos escolheu primeiro. Foi Deus. Então Ele veio e Ele nos ofereceu um caminho. Ele nos ofereceu a salvação e o caminho é Cristo. Então Ele veio, porque no coração de Deus, quando nós olhamos para toda a Bíblia, você vê Deus vindo atrás do homem, querendo morar com o homem. Essa é a proposta da Bíblia. Essa é a proposta do Evangelho. Essa é a proposta de Deus para nós. Quando você olha lá no Éden, Deus vinha para ter relacionamento com o homem. Não era Deus, não era um homem que ia, era Deus que vinha. Ele vinha na viração do dia e ali ele tinha comunhão, relacionamento com Adão e com Eva. Eles conversavam, eles tinham um relacionamento. Depois o homem pecou, o jardim do Éden provavelmente foi levado para o céu novamente. Ele era um reflexo exatamente do jardim que existia no céu. Ele foi de novo levado para o céu, junto com a árvore da vida. O homem cai. E aí então, na época de Moisés, vem a lei. E Deus manda que Moisés construa um tabernáculo. Por que Deus manda que o homem construa um tabernáculo? Porque Deus queria morar no meio dos homens. Deus estava no tabernáculo, naquela arca que estava no tabernáculo. Então Deus vem morar, e o tabernáculo, quando eles montavam o acampamento, o povo de Israel montava o acampamento, o tabernáculo ficava no centro do acampamento, porque Deus tem que ser o centro das nossas vidas. Então Deus estava no centro, morando no tabernáculo. Depois vieram os reis, e aí então eles construíram um templo para que Deus morasse no templo. E quando Salomão termina a construção do templo, a Bíblia diz que Deus enche aquele templo com a glória dele. Porque o coração de Deus é vir morar com o homem. Depois vem Jesus, e a profecia que vinha a respeito de Jesus é que a virgem iria conceber e daria à luz a um filho que se chamaria o quê? Emanuel. Os irmãos estão lendo a Bíblia, não? Emanuel. Que significa o quê? Deus conosco. Você está vendo que é sempre Deus vindo? Deus conosco. E agora? Qual é a nossa expectativa então? Deus conosco. Porque nós temos Jesus, amém? Ele é o Deus conosco. Ele está aqui. Ele está em você. Ele está morando aqui, tabernaculando conosco. Hoje nós somos o tabernáculo de Deus. Nós somos o templo de Deus. E Ele habita em nós. Mas o que estava bom ainda pode melhorar. Que nós temos Jesus morando em nós, nós temos o Espírito Santo. Mas agora a promessa é que não vai ser Jesus somente morando em nós, mas é Jesus morando em nós e nós morando na Nova Jerusalém, que descia do céu, que de Deus desce do céu. Então qual é a nossa grande expectativa em relação ao céu? É a Nova Jerusalém que desce do céu. É Deus descendo do céu para morar conosco. Mas e o céu, pastor? Não é o lugar que sempre existiu? No princípio, criou Deus. No princípio, criou Deus céus e terra. O céu é um lugar hoje da habitação dos salvos, amém? A pessoa que é salva, ela vai direto para a presença de Deus, que está no céu. Mas o céu foi criado por Deus. E o céu vai descer. A Nova Jerusalém vai descer.
Porque o paraíso para nós é a Nova Jerusalém. Um lugar que não vai precisar de sol nem de lua. Porque o próprio Cordeiro, o próprio Deus, será a nossa luz. Acho que eu poderia até parar aqui, né? Você já teria, assim, com certeza entendido o que significa o céu. Claro que dentro daquilo que Deus permitiu que nós soubéssemos. Porém, há muitas perguntas ainda no ar em relação ao céu. Nós já sabemos como chega ao céu. Nós só podemos chegar no céu através do sangue de Jesus. É como se isso aqui fosse o sangue de Jesus e nós apresentássemos o sangue de Jesus para entrar no céu. Então a chave para entrar no céu é o sangue de Jesus. Ninguém pode entrar no céu porque é bom. Ninguém pode entrar no céu porque é religioso. Ninguém pode entrar no céu porque faz boas obras. Mas nós entraremos no céu através do sangue dele. Porque se entrar no céu fosse uma questão de boas obras, o ladrão da cruz jamais teria entrado. Mas o ladrão da cruz, ele não só reconheceu que era um pecador, mas ele reconheceu que Jesus tinha um reino e que Jesus era Senhor daquele reino. Que Jesus era rei. Ele creu nisso e foi salvo e entrou por causa do sangue de Jesus. Então nós já sabemos como entrar no céu. É através do sangue. Quando nós falamos do céu, nós estamos falando da salvação. Agora, pastor, no céu, as pessoas que estão no céu, elas estão conscientes ou elas estão num estado de sono? Porque a Bíblia usa a expressão sono para aqueles que morreram em Cristo. Mas não entenda que essa palavra sono é que a pessoa está dormindo e não sabe o que está acontecendo. Pelo contrário, a Bíblia mostra que as pessoas que morreram, elas têm total consciência de tudo que está acontecendo com ela e de tudo que aconteceu aqui na terra. Ela sabe o que está acontecendo agora? Não. Mas ela sabe o que aconteceu com elas, até o tempo que elas viveram aqui. A prova disso é que no texto que nós ministramos na semana passada, em Lucas 16, o rico era o rico. O Lázaro era o Lázaro. Ele não era outra pessoa. Abraão era Abraão. Na transfiguração, Moisés era Moisés. Elias era Elias. Apesar de que Elias não passou pela morte. Mas a sua personalidade no céu, ela não muda. As suas características, as suas preferências. É isso que faz de você uma pessoa única. Isso não vai mudar no céu. Lá no céu, uns vão gostar de comer um determinado tipo de fruta, outros vão comer outras. No céu nós vamos comer? No céu nós vamos comer. Só que lá não engorda. Aqui em 1 Coríntios 13, 12 diz assim: porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Preste atenção nisso. 1 Coríntios capítulo 13, verso 12. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Então há uma maneira que nós somos conhecidos no céu que nem nós conhecemos ainda. Mas é fato que agora nós estamos vendo apenas por espelho. Não exatamente como as coisas são, mas um dia nós vamos conhecer como elas são realmente. Então, a personalidade das pessoas, elas vão se manter no céu. As preferências vão se manter. A consciência daquela pessoa vai se manter. A pessoa vai ter consciência. A pessoa vai ter consciência de que ela foi salva por Jesus. Isso aí por toda a eternidade nós teremos. Há um texto, está em Isaías capítulo 65, eu não sei, eu acho que o versículo é 17, que fala que nós vamos esquecer. Nós vamos esquecer das coisas. Eu não acredito que nós vamos esquecer de tudo. Mas nós vamos esquecer daquelas coisas que nos trouxeram sofrimento. Da mesma forma que talvez você passou por situações do passado de muito sofrimento. É 7 ou 17? 65, 17, Isaías. Mas
nós vamos esquecer, eu acredito que vai apagar da nossa memória tudo aquilo que nos trouxe sofrimento aqui na terra. E até mesmo aquelas pessoas que são da nossa família que não vão estar lá. Eu creio que nesse sentido vai haver um esquecimento, mas jamais esqueceremos aquilo que Cristo fez por nós. As nossas origens e nosso propósito. Aqui Isaías 65:17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Pastor, mas esse texto não está muito claro que nós vamos esquecer? Realmente, ele parece um texto muito claro que nós não vamos lembrar de mais nada. Mas nós não podemos criar uma doutrina em cima de um versículo separado da Bíblia. Nós temos que olhar toda a Escritura. E eu acredito particularmente, se você acredita que vai apagar tudo também não tem problema, mas particularmente eu acredito que vai apagar só aquelas coisas que nos traziam dor. Porque a Bíblia diz que no céu não haverá lágrimas, no céu não haverá dor, no céu não haverá sofrimento. Ok, você chegou no céu e alguém que você queria muito que estivesse no céu não está lá. Deus vai apagar isso. Eu acredito que sim, porque imagine se você viver no céu lamentando por alguém da sua família que não estava lá, por um amigo seu que não estava lá. Nesse aspecto, sim, eu creio que a nossa memória vai apagar, como apaga hoje. A nossa memória ela apaga determinados fatos que ocorreram. Mas eu acredito que nunca vamos nos esquecer de como nós chegamos no céu e através de quem nós chegamos no céu. Agora, pastor, o que acontece com as pessoas quando elas morrem? Na semana passada nós vimos que o ímpio, quando ele morre, ele vai para o inferno, que é a antessala do lugar eterno onde eles vão ficar, que é o lago de fogo, Geena, que nós falamos na semana passada. Mas o que acontece com as pessoas salvas? No Antigo Testamento, a pessoa que era salva, ela ia para o seio de Abraão, o lugar onde estava Lázaro. Mas a Bíblia diz que quando Jesus subiu, ele levou cativo o cativeiro e concedeu presentes aos homens, dons aos homens. O seio de Abraão é um lugar que não existe mais. O lugar que existe agora é o paraíso, é o céu. Então, um salvo hoje, uma pessoa que morre salva, ela vai para o céu, ela vai para a presença de Deus. E talvez você pensa, mas ela vai para a presença de Deus, mas em qual condição? É o Espírito? É o Espírito, mas é a alma também, e ela também possui um corpo. Não é ainda o corpo final, porque o corpo final é um corpo glorificado, que só vai acontecer quando o último crente se converter, acontecer o arrebatamento, naquele momento, a igreja glorificada recebe um corpo glorificado, e aqueles que são salvos no céu também receberão. A Bíblia diz que eles sem nós não seriam aperfeiçoados. Está se referindo aos santos do Antigo Testamento. Enquanto não se completar o número da igreja e acontecer o arrebatamento, a glorificação também não acontece. Porque no dia do arrebatamento vai acontecer uma ressurreição. Os mortos em Cristo vão ressuscitar. O que isso significa? Significa que o corpo vai se unir à alma e ao espírito. E aí eles estarão na presença de Deus com o mesmo corpo que Jesus tem. É isso que aqueles que estão na presença de Deus estão aguardando no momento. Eles estão aguardando o momento da glorificação. Porém, eles estão com Deus e eles estão desfrutando da presença de Deus. Não na totalidade daquilo que eles podem, porque o corpo deles ainda não foi glorificado. Mas aqueles que estão salvos, tanto os salvos quanto os não salvos, eles estão plenamente conscientes de tudo. A Bíblia diz em Apocalipse que eles conversaram com Deus. E aqui está falando daqueles que subiram da grande tribulação. Olha Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Aqui está falando que eles estavam conversando com Deus, lá no céu. Tinha um diálogo, eles não estavam lá dormindo, inertes. Olha só, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus
e por causa do testemunho que sustentavam. Quem são essas pessoas aqui? São as pessoas que vão ficar na tribulação, não vão aceitar o sinal da besta, serão perseguidos e mortos pelo anticristo e sobem, as suas almas sobem para o céu. Preste atenção. Verso 10. Clamaram em grande voz dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? O que eles queriam mesmo não era exatamente que Deus vingasse o sangue deles, mas que eles fossem glorificados, que se completasse o tempo da glorificação. Olha o verso 11. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Você vê que eles tinham uma vestidura, né? Eles disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Essas pessoas, elas morreram na tribulação, elas subiram, porque elas vão subir, a palavra diz que a alma delas estava na presença de Deus, mas elas também não foram glorificadas ainda. Pastor, mas não foi na tribulação? A glorificação não é no arrebatamento? No arrebatamento acontece o arrebatamento e acontece uma ressurreição. No final da tribulação acontece outra ressurreição, onde eles também serão glorificados, receberão um corpo glorificado. Quando eu falo de um corpo glorificado, eu estou falando de um corpo que não se deteriora, um corpo que não envelhece, um corpo que não sofre mais a dor. Isso é ser glorificado, mas é um corpo que ele é espiritual, mas ao mesmo tempo ele é físico. Eu sei que isso é muito difícil da gente entender, mas Jesus, quando esteve aqui, o corpo dele ao mesmo tempo era espiritual e físico. Por quê, pastor? Porque ele era um corpo físico, mas não estava preso às leis físicas. A lei que diz que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. O corpo de Jesus não era assim. E é esse corpo que você e eu também iremos herdar. Tem um outro texto aqui em Apocalipse 14, versículo 12 e 13, que diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. De agora quando? Quando o livro foi escrito. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas. Então, como é que a pessoa está hoje na presença de Deus? Ela está descansando do seu labor, das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Aqui está dizendo que ele foi para o céu e aquilo que ele fez está acompanhando ele. Então, por toda a eternidade, você vai desfrutar daquilo que você fez aqui, por meio do corpo para Cristo. Agora, pastor, lá no céu, todos serão iguais? Olha, eu te digo que nem todos ocuparão a mesma posição. A Bíblia diz que há uma diferença entre o sol, a lua e as estrelas. Há uma diferença de glória entre eles. A Bíblia diz que há corpos que são terrestres e corpos que são celestiais. Há corpos de animais e corpos de humano. Cada um tem sua glória. Mas Paulo não estava falando de animais ali. Quando Paulo cita o texto, o que ele estava falando realmente é que uns vão ocupar uma hierarquia diferente da outra pessoa. Agora, como isso vai ser, nós não sabemos. Pastor, um corpo vai ser mais glorificado do que o outro? Não dá para saber. Nós não sabemos, acredito que não. Mas o fato é que uns ocuparão uma posição de mais destaque do que outros no céu. Porque o céu, talvez ao contrário do que você pensa, você não vai ficar inerte no céu. Não, meu irmão. No céu nós teremos muitas coisas para fazer, para realizar, que a Bíblia não diz o que é, mas teremos. Porém, nós estaremos na presença de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35. Deixa eu ler esse texto para você. 1 Coríntios capítulo 15,
Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Insensato. O que semeias não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas. Porque até entre estrelas e estrelas há diferenças de esplendor. Então, entre homem e homem que vai subir para o céu, haverá diferentes esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Aqui está dizendo que nós herdamos uma imagem de Adão, do primeiro Adão, uma imagem terrena, que é aquilo que se pode ver. Mas no momento que você nasce de novo, você também tem uma outra imagem, a imagem do último Adão, daquele que tem uma imagem celestial. Então hoje nós temos uma imagem humana, terrena, mas nós também temos uma imagem celestial. O que a Bíblia diz que nós, como semente, o nosso corpo, ele será lançado na terra, aqueles que morrerem. E ele vai nascer, vai ressuscitar com um outro corpo, com um tipo diferente de corpo. Porque nós temos a imagem do terreno e temos a do celestial. Mas quando nós estivermos na presença de Deus, nós teremos apenas a imagem do último Adão, daquele que é celestial. Então a Bíblia está dizendo aqui que há diferentes níveis de hierarquia no céu e de glória no céu. Uns vão ter mais galardão, outros menos, porque a Bíblia diz que todos nós passaremos pelo tribunal de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Todos nós vamos passar pelo tribunal de Cristo. Então a igreja vai passar pelo julgamento de Cristo para receber galardão ou para perder o galardão. Mas jamais esse tribunal é para a perda da salvação. Todos que chegarem no tribunal de Cristo estarão no céu e chegaram ali por causa do sangue de Jesus. Nenhum vai perder a salvação, mas alguns vão perder a recompensa. Aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, Filipenses capítulo 3, o nosso corpo, irmãos, por que o nosso corpo ele será físico e espiritual ao mesmo tempo? Porque era assim o corpo de Jesus. O corpo de Jesus ele era físico porque ele mandou que Tomé tocasse no corpo dele. Ele falou para Tomé: Tomé, toca aqui no meu corpo, vê se um espírito tem carne, vê se um espírito tem osso. Havia um corpo físico que Jesus tinha. Mas a Bíblia fala que o contrário de espiritual é o carnal. Desculpa.
o contrário do espiritual é o carnal. Olha aqui, capítulo 3, verso 20. Diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então aqui está dizendo o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Então nós teremos um corpo semelhante ao corpo de Cristo. João capítulo 20, 26 e 27. Evangelho de João capítulo 20, versículos 26 e 27. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Pai seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Então Jesus falou para Tomé o seguinte, porque Jesus ressuscitou e Jesus foi encontrar com os discípulos. A igreja estava reunida, de repente, os apóstolos estavam reunidos, de repente Jesus entra na reunião e participa da reunião com eles. Naquele dia, Tomé faltou à reunião. Não falte culto. Bem no dia que Jesus vai, foi o dia que Tomé falta à reunião. Por quê, pastor? Porque ele era incrédulo. Pessoas incrédulas não gostam de vir no culto. E aí Jesus vem no outro dia, aparece novamente, mas a Bíblia diz que as portas estavam trancadas. Como que Jesus entrou ali? Ele entra e ele fala: Tomé, vem aqui, toca no meu corpo aqui, toca, não seja incrédulo, mas crente. E aí Tomé fala assim para ele: Senhor meu e Deus meu. E Jesus diz: só porque você me viu, você creu? Bem-aventurado aqueles que nunca viram, mas creram. Eu nunca vi Jesus, mas eu creio nele, amém? Bem-aventurados que nunca viram, mas creram. Porque quando contaram para Tomé: olha, Jesus esteve aqui, ele ressuscitou. Tomé falou: eu não acredito, eu duvido. Aí Jesus apareceu para ele e falou: Tomé, vem aqui, toque em mim agora. Vê se eu não sou aqui de carne e osso. Então, ao mesmo tempo que ele não estava preso às leis físicas, ele tinha um corpo físico. Assim será o nosso corpo também no céu. Agora eu te pergunto, Jesus esteve aqui, ele comeu. Sabe o que a Bíblia diz? Que na Nova Jerusalém vai ter a árvore da vida, que produz os seus frutos de mês em mês. E nós vamos comer do fruto da árvore da vida lá. Qual foi a coisa mais gostosa que você já comeu? Açaí? Meu Deus. É difícil. É muito difícil de definir o que é mais gostoso. Picanha. Talvez. Um doce de alguma coisa, eu não sei. Pamonha. Vamos parar, senão vai chegar no piqui, na gueroba, e vai ficar ruim. E quem está me assistindo lá nem sabe do que a gente está falando. Porque gueroba e piqui só existe aqui, né? O povo só come aqui em Goiás, Tocantins aí, só. E há controvérsia também. Mas imagina, a árvore da vida, nós vamos comer daquele fruto ali, vai ser algo maravilhoso. Por que, pastor, que nós vamos comer? Eu não sei, mas a Bíblia diz que vamos. Não será porque nós precisamos comer. Porque Jesus, quando esteve aqui, não precisava comer, mas ele comeu. Ele comeu. Ele chamou os discípulos lá. Quando Pedro foi pescar, já tinha ressuscitado, e ele tinha preparado pão e peixe para os discípulos. E eles comeram juntos. Eles comeram juntos. Então nós vamos também comer. Nosso corpo vai comer. Não porque nós precisamos, mas por prazer. Lá no céu pode. Quem pode dizer amém? Amém. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia.
Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Preste atenção. Nós estamos vivendo aqui na terra, mas nós estamos vivendo na terra com foco no céu. Nós estamos vivendo aqui na terra, mas o nosso foco é a eternidade. O nosso foco é a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o fundador e o arquiteto. É para essa cidade que nós estamos olhando. Nós estamos olhando para a Nova Jerusalém. Mas a Bíblia diz que Abraão, ele não habitava em cidades. Abraão, ele recebeu a herança da terra prometida. Deus prometeu a ele uma terra e deu a ele uma terra, que é o Estado de Israel, mas essa não era a preocupação de Abraão. Ele não estava satisfeito com isso, porque a Bíblia diz que o foco dele não estava na Jerusalém da terra, até porque Jerusalém naquela época nem existia, existia uma outra cidade. Mas o foco de Abraão nunca foi morar numa cidade em Israel. Ele jamais pensou nisso, porque aqui está dizendo, ele habitava em tendas, porque ele estava procurando a cidade, cujo arquiteto é Deus. A cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto era Deus. Então, desde a época de Abraão, já tem alguém indo atrás da Nova Jerusalém. Não é diferente nos nossos dias, porque a Nova Jerusalém será a nossa habitação eterna. Irmãos, a cidade mais bonita que eu já fui, e talvez a mais futurista que existe, é a cidade de Dubai. Ore um dia para Deus te levar em Dubai. Que lugar bonito. Que cidade linda. Você vê a arquitetura, é de impressionar. É impressionante a arquitetura de Dubai. Mas eu te digo, Dubai vai ser uma favela perto da Nova Jerusalém. Eu vou repetir, Dubai vai ser uma favela perto da Nova Jerusalém. E esse é o lugar que você vai morar. Nós vamos morar ali. Vamos ver o que a Bíblia fala da Jerusalém. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então, perceba que há uma transformação na terra, antes da Nova Jerusalém descer para a terra. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Mais uma vez, o tabernáculo de Deus, Deus indo morar com os homens. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Agora, qual vai ser nossa condição na Nova Jerusalém? E ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, cheias
dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus, e o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Deixa eu pular aqui agora para o versículo 21. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol, nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Deixa eu dar uma pausa aqui agora. Na hora do louvor eu estava ali, eu me lembrei que eu tive um sonho. Para mim era algo que tinha acontecido mesmo, mas não aconteceu. Eu sonhei que eu precisava pedir o David para trazer o livro, que está lá na casa dele. Cadê o David, o Nestor? Está ali. Trazer o livro, que está lá, o livro que a gente coloca o nome, dos nossos alvos para o encontro. Porque esses dias eu pensei, nossa, eu tenho que falar para o David trazer, porque na semana que vem, não essa segunda agora, na outra segunda a gente vai estar orando aqui pelo encontro. E a gente sempre escreve o nome dos nossos alvos no nosso livro, que a gente chama de livro da vida. Mas eu tive um sonho, eu sonhei que esse livro, que a gente vai escrever os nomes aqui, ele era dourado. Falei, uai, nós não precisamos daquele livro que está na casa do David, porque agora nós temos um livro dourado para escrever os nomes das pessoas. Então isso é profético, amém? Porque aqui está falando que aqueles que vão estar na Nova Jerusalém, aqueles que têm o seu nome escrito no livro. Que livro é esse? O livro da vida. Olha aí, o verso 27. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Então aqui eu tive um sonho com o livro da vida, olha que coisa profética. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Eu estou dando a descrição aqui para você da Nova Jerusalém, lugar onde nós vamos passar a eternidade. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca jamais haverá qualquer maldição nela. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos os servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém, meu irmão? Você crê nessa palavra? Quando você compara Gênesis 1, 2 e 3 com Apocalipse 21 e 22, você vê o que existia em Gênesis 1 e 2, antes do pecado, são as coisas que existem também em Apocalipse 21 e 22, depois do pecado. Antes do pecado, existia
um jardim. E a Bíblia fala que lá também vai existir um jardim. Antes do pecado existia a árvore da vida. Apocalipse 21 e 22 fala que nós vamos comer da árvore da vida. Lá antes do jardim, antes do homem pecar, em Gênesis capítulo 1 e 2, existia um casal. Apocalipse 21 e 22 também fala de um casal. Fala de um casamento. Da noiva e do noivo. Da igreja com Cristo. Você vê que é muito semelhante. Esse é o lugar que nós vamos passar toda a eternidade. É para lá que nós vamos. As pessoas que estão hoje no céu, elas estão completamente conscientes de quem elas são e do porquê elas estão lá. Elas sabem de tudo que aconteceu com elas na terra durante todo o tempo que elas estiveram aqui. Amém? E eu quero dizer para você que o caminho que nos espera é esse. É o caminho da salvação. Porém, meu irmão, para ir para o céu, para morar na Nova Jerusalém, não é uma questão de religião, não é uma questão de loteria, muito menos de sorte, nem de boas obras. É uma questão de aceitar a justiça de Cristo, aceitar que Jesus morreu por você. É uma questão de aceitar que Jesus derramou o sangue dele para limpar o seu pecado e apagar o seu pecado.